Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha mãe era diferente comigo, sabe? Eu não entendi o porquê daquela diferença. Eu me lembro que quando eu era criança, chorava escondida porque ela sempre me dava o pior presente, a roupa mais feia, e enquanto isso, os meus irmãos ganhavam os melhores. Sapatos novos, vestidos bonitos, brinquedos embalados com fita colorida. E para piorar, eles me chamavam de menina lixo. E aquilo doía tanto que com o tempo eu comecei a acreditar. E eu fui me sentindo exatamente o que eles diziam que eu era. Feia, magrela, cabo de vassoura, girafa. Tudo porque eu era alta demais para minha idade. Eles achavam graça naquilo e chegou uma fase em que eu tentei até andar curvada, encolhida, para ver se ninguém reparava em mim. E eu criei um complexo, mais um complexo danado com a minha altura, com a minha magreza. Eu queria, na verdade, era desaparecer. E quando eu falava isso para minha mãe, ela mandava eu parar de chiliques e dizia que eu era a inimiga de brincadeira. Mas o que ela não entendia era que aquilo me doía de verdade, que cada risada que eles davam, às minhas custas, me deixava muito mal por dentro. Eu só queria que ela me defendesse, sabe? Que dissesse, chega! Nem que fosse só uma vez. Mas ela nunca disse. E o meu pai? Bom, o meu pai era caminhoneiro, vivia mais na estrada do que em casa. Mas quando ele chegava, pronto, tudo mudava. Até o ar ficava mais leve. E ele cuidava de mim, me dava atenção e repreendia até os meus irmãos quando me chamavam de nomes feios. E dizia para a mamãe que ela não podia permitir aquilo de jeito nenhum. E ela só dava os ombros e ia para a cozinha. E sabe de uma coisa? O papai me protegia. Ele era diferente dela porque tratava todos nós do mesmo jeito, sem diferença, sem exceção. E eu juro que quando ele estava por perto, eu me sentia gente. E quando ele chegava das viagens, ficava doido para conversar, contar para a mamãe tudo o que tinha passado, vivido e experimentado. E ela só respondia com monossílabos. Se estava fazendo alguma coisa, ficava. Mas mesmo assim, ele contava suas aventuras na estrada. Mas eu percebia que ela não suportava a alegria dele, porque bastava ele ligar o rádio, colocar uma música, que ela já resmungava, que estava cansada do barulho. Mas ele tentava, comprava flores no caminho, trazia doces, presenteava ela com panos de pratos bordado que encontrava nas feiras. E ela guardava num canto e dizia que ele devia era economizar, porque flor e presentinhos não enchiam, a barriga. E mesmo assim, ele continuava. E durante os seus dias de vida, ele nunca deixou de presentear a mamãe, mesmo ela esnobando cada presente. Mas, infelizmente, o meu pai acabou falecendo enquanto dirigia na estrada. Ninguém nunca falou assim, abertamente sobre o que aconteceu, porque a mamãe não era de tocar no assunto. Mas pelo pouco que eu ouvi, deu para entender que ele acabou dormindo ao volante. E ali, naquele dia, a minha vida acabou um pouco, porque o único que me defendia, que me olhava com carinho, tinha ido embora para nunca mais voltar.
e me deixou sozinha, sabe, desprotegida, no mesmo lugar onde tudo sempre me machucava. E eu que não podia falar mais de onde vinha a próxima pancada. E o buraco que era no começo pequeno foi ficando fundo o bastante para me acompanhar por anos. Um vazio que eu tentei esconder, ocupar, entender, mas que só muito tempo depois eu descobriria como curar. E com a morte do meu pai, nos mudamos para nossa casa própria, que ainda estava sendo terminada. A mamãe achou que sem ele não fazia sentido continuar pagando o aluguel, já que a casa estava quase pronta. Na verdade, o papai queria que a mudança acontecesse só quando tudo estivesse finalizado. E ele falava assim com orgulho que só entraríamos lá quando o pedreiro entregasse a chave e dissesse: pronto, está pronto. Mas não foi assim que aconteceu. E acabamos nos mudando antes, às pressas, porque a mamãe teve medo de não conseguir dar conta das contas sozinha. E a mudança não trouxe o recomeço que eu imaginava, sabe? Pelo contrário, parece que com a morte do papai, a mamãe despejou em mim tudo o que ela não sabia lidar. Ela ficava irritada, sabe? Cansada. E quando algo dava errado, era em mim que ela descontava. E dizia que eu era igual ao meu pai, que só servia para dar trabalho e que eu tinha destruído a vida dela. E teve um dia que ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse que, se não fosse por mim, ele talvez estivesse vivo. E eu não sabia nem o que responder. E fiquei ali parada, tentando entender como alguém podia jogar um peso assim tão grande nas costas de uma filha. E a única coisa que eu soube fazer foi ficar chorando, abraçada no meu travesseiro. Bom, até a voz que a minha mãe carregava tinha um rancor quando ela falava comigo. Quando ela me dava uma bronca, a mamãe parecia carregar uma raiva, mais uma raiva que não tinha fim. E conforme eu fui crescendo, eu via que a gente realmente não tinha nenhuma sintonia. E aí, aí eu parei de tentar. Parei de tentar agradar, de querer um abraço, um beijo, tudo que ela dava para os meus irmãos. E com 15 anos eu comecei a trabalhar numa lojinha de roupas do bairro. Olha, ela era pequena, mas para mim parecia gigante. E a dona era uma mulher muito simpática. Me tratava com respeito e me ensinou a atender os clientes com educação, a cuidar da vitrine, e eu fui pegando jeito rápido. Mas em casa, a mamãe não gostou. Disse que eu estava já querendo criar, asas para me perder na vida. E que se eu me perdesse, ela não ia me ajudar. E que não contasse com ela para nada. E eu ouvi aquilo com um nó na garganta, entende? Enfim, e eu fazia tudo para não errar, para não dar motivos. Eu media as palavras até os passos, até o meu tom de voz. E um dia, um colega da minha escola me acompanhou até a porta de casa, mas bastou isso para minha mãe transformar a noite num inferno. E assim que eu entrei, ela já começou a gritar, disse que eu estava criando asinhas demais, que se eu engravidasse, ela não ia cuidar do meu filho, que não queria saber de filha buchuda dentro de casa. Falou que eu estava pedindo para ser mal falada, que já dava para ver o tipo de pessoa que eu ia me tornar. Mas eu fiquei ali, parada, com o coração batendo no pescoço, sem entender o tamanho do exagero, porque
Era só um colega, era só uma caminhada, mas para ela aquilo era pecado, vergonha, motivo de humilhação. E os meus irmãos, claro, ficaram do lado dela. Disseram que eu era sonsa, que me fazia de vítima para chamar a atenção. Adriana, Andréia, Fabiana e Leonardo. Esses eram os meus irmãos, os filhinhos da mamãe. Ela protegia cada um deles com unhas e dentes, e até para a rua discutir com as mães, se fosse preciso. Defendia até o absurdo, o mais absurdo possível, porque para ela, os meus irmãos prestavam. Só eles eram inteligentes, educados, cheios de futuro, e o resto, no caso, eu e o mundo, nós éramos só resto. Bom, e aconteceu que a minha irmã Fabiana engravidou de um rapaz com quem ela estava saindo. E na hora eu pensei, pronto, agora minha mãe vai colocar ela para fora. Afinal, era o que ela sempre dizia para mim, que se eu aparecesse grávida, ia direto, pro olho da rua. Então, se a regra era para mim, devia servir para todas. Mas não foi nada disso que aconteceu, viu? A mamãe fez vista grossa, fingiu que estava tudo bem, e pouco tempo depois foi a vez da Adriana. Ela engravidou do noivo e também não houve briga, nem ameaça e muito menos expulsão. Pelo contrário, a mamãe até comprou o enxoval e ajudou nos preparativos. Fez questão de mostrar que era uma avó amorosa. E por fim veio a Andréia, que se enrolou com o patrão e engravidou dele. Só que dessa vez a mulher do homem descobriu e foi até a nossa casa fazer um escândalo. E mesmo assim a mamãe não botou ninguém para fora. Fingiu que não estava acontecendo nada. Mas um dia, assim, sem aguentar mais aquela diferença, eu perguntei para ela por quê. Porque se fosse comigo, seria diferente, seria castigo e para elas o perdão. E então ela falou que eu estava fazendo intriga entre ela e as meninas e que eu vivia procurando motivo para causar confusão dentro de casa. E por todas essas e muitas outras, quando eu completei 20 anos, eu decidi sair de casa. Aluguei um cantinho para mim e comecei a viver do meu jeito, sem gritos, sem cobrança e sem ter que provar o tempo todo que eu merecia alguma coisa. Então, eu trabalhava de dia em uma empresa e estudava à noite. E chegava exausta, com o corpo pedindo descanso, mas pelo menos com o coração em paz. E foram assim por anos. Trabalho, faculdade, contas apertadas, mas uma liberdade que valia cada esforço. E quando enfim eu peguei o diploma nas mãos, eu chorei sozinha no quarto, lembrando de tudo o que eu precisei passar para chegar até ali. Não era só uma formatura, sabe? Era o começo de uma cura que eu nem sabia que ainda estava acontecendo. E convidei a minha mãe para a cerimônia, mas ela não respondeu. Nenhum parabéns, nenhum não posso ir. Só houve silêncio. E diante de tudo isso, a vida seguiu. E o meu contato com os meus irmãos, olha, foi ficando cada vez mais distante. As conversas, quando existiam, eram frias, assuntos forçados. Só a minha sobrinha, a filha da Fabiana, se manteve por perto. A Duda. Ela era pequena, mas tinha um coração enorme. Dizia para a mãe que queria falar comigo. E teimosa que só ela obrigava a Fabiana a me ligar. A Duda era o meu ponto de volta.
e por ela que eu voltava lá de vez em quando, em datas especiais. E quando ela ficou assim maiorzinha, vinha passar alguns dias comigo em casa. E era muito gostoso, sabe? A gente se divertia muito. Ela me chamava de titia do amor. E foi com ela que eu comemorei a minha vitória. E até comprei um bolo e cantamos parabéns para a minha vitória, para o meu esforço. E foi maravilhoso comemorar o meu crescimento profissional. Soprar velhinha para minha nova fase de vida. E foi nesse emprego que eu conheci o Gustavo. Ele era médico e a família dele toda era da área da saúde. O pai cardiologista, a mãe enfermeira e a irmã fisioterapeuta. E de repente eu me vi dentro de um universo completamente diferente do que eu conhecia. Um lugar onde as pessoas se respeitavam, se ouviam e onde o amor era possível. E o meu namoro com o Gustavo foi crescendo de um jeito bonito, tranquilo. E com o tempo ficamos noivos. Eu estava feliz, sabe? Leve, sentindo que pela primeira vez a vida começava a dar certo para mim. E um dia eu resolvi passar na casa da minha mãe para ver a Duda e levar as canetinhas que ela tinha me pedido. E assim que eu entrei, pronto, o clima mudou. A mamãe fechou a cara na hora. E cansada daquele silêncio, eu perguntei o que eu tinha feito para ela me tratar desse jeito. Disse que se era para ser assim, teria sido melhor se ela nem tivesse me colocado no mundo. E ela ficou irritada e me respondeu que se tivesse tido escolha, com certeza eu não teria vindo ao mundo. E ali começou uma discussão. A minha irmã tentou se intrometer, sabe? Mas eu pedi pelo amor de Deus para ela deixar a gente resolver do nosso jeito. E então a Fabiana ficou ali, só olhando e ouvindo a nossa discussão. E eu soltei, mas eu soltei tudo que estava entalado aqui. Falei o que eu guardei por anos. Disse que ela tinha sido a pior mãe do mundo, que nunca me deu amor, que nunca me deu carinho e que talvez tivesse sido melhor ela ter ido no lugar do meu pai. E as palavras saíram da minha boca assim, sem eu conseguir mais controlar. E ela se levantou da cadeira, de repente veio até mim, com os olhos cheios de ódio, e me segurou com força no braço, sabe? E disse tudo que tinha engasgado dentro dela também. Falou do meu pai, chamou ele de vadio, de homem sem vergonha. Contou que ele tinha tido filhos fora do casamento e que ela teve que aturar as humilhações calada. E então ela gritou, mais um grito que parecia vir aqui, do fundo do peito. Disse que eu não era filha dela, que eu era filha de uma das mulheres da estrada, dessas que viviam se envolvendo com os caminhoneiros, sabe? Mandou eu procurar a minha mãe, a minha verdadeira mãe, em algum canto por aí. E naquele instante, o chão sumiu. Eu fiquei ali parada, sem conseguir reagir. Era como se a vida inteira tivesse se partido em dois. E pela primeira vez, eu entendi de onde vinha tanto desprezo, tanta raiva, que até a minha irmã Fabiana se aproximou querendo entender o que estava acontecendo. E perguntou o que era aquela história que ela tinha acabado de ouvir. E a minha mãe, sem conseguir mais segurar a vergonha e nem a raiva, confirmou tudo e disse sem rodeios que era aquilo mesmo, que eu
era filha da prostituta e que contou que assim que eu nasci, o meu pai me levou para casa e pediu para que ela cuidasse de mim. E aí ela começou a chorar. E eu sem saber o que fazer, sem saber o que falar, peguei a minha bolsa e fui embora. Fiquei pensando naquilo, sabe? E tudo começou a se encaixar. Por isso que ela não me chamava de filha, não me tratava com amor, não me dava colo, nem um beijo, nem um abraço. E ali eu finalmente entendi o porquê de tudo. O jeito dela comigo, a rejeição, tudo começou a fazer sentido. Mas junto com essa descoberta veio outra coisa. Uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes e passei a querer ser perfeita em tudo, como se eu precisasse compensar o que me faltou. E eu não admitia um erro, qualquer falha, por menor que fosse. Eu me deixava mal por dias e levei esse comportamento para dentro do meu relacionamento com o Gustavo. Eu queria ser a namorada ideal, a profissional exemplar, a pessoa que não decepcionava ninguém. Só que isso, olha, me consumia de uma tal forma que eu vivia em alerta, com medo de não estar sendo boa o bastante. Até que o Gustavo, com toda a paciência dele, me disse que eu precisava de ajuda profissional. Falou que se eu continuasse daquele jeito, ia acabar pirando e levando todo mundo junto comigo. E foi difícil de ouvir, sabe? Mas ele tinha razão. Eu não estava vivendo, eu era sobrevivendo ao medo de errar. E foi nesse dia que eu contei tudo para ele. Falei de onde eu vinha, da forma que eu cresci, tudo que eu descobri sobre a minha origem. E fui falando assim, sabe, chorando, com vergonha, com medo dele me olhar diferente. Mas o Gustavo ficou em silêncio, me ouvindo com aquele jeito calmo dele, sabe? E quando eu terminei, ele esperou um instante, enxugou as minhas lágrimas com a mão e disse que o lugar de onde eu vinha não moldava quem eu era e que o que eu ouvi da minha mãe explicava a minha história, mas não definia quem eu seria. E naquele momento, olha, eu desabei. Eu entendi o que ele quis dizer, mas os dias que vieram depois, uma sensação pesada, sabe, tomou conta de mim. Eu me sentia suja, errada, como se eu fosse culpada por existir. E por isso eu decidi procurar um psicólogo, porque eu percebi que sozinha eu não ia conseguir sair daquele buraco. E quando eu comecei a fazer terapia, eu achei que seria simples falar, chorar um pouco, sair leve. Mas não foi nada disso, porque cada sessão era como abrir uma gaveta cheia de coisas que eu fingia que não existiam. E no começo eu falava da minha mãe, sabe? Assim, com raiva. Dizia que ela tinha sido cruel, injusta, incapaz de amar. E a psicóloga? A psicóloga me escutava sem pressa. E aos poucos foi me mostrando que a raiva também era uma forma de dor. E com o tempo eu comecei a enxergar a história toda de outro jeito. E eu percebi que a minha mãe também era uma mulher ferida, cheia de rancor, de frustrações, de sonhos que o tempo engoliu. E que ela tinha sido esposa de um homem
que a traiu, que a fez carregar sozinha uma responsabilidade que não era dela. E quando ele me trouxe para casa, talvez tenha sido ali que o coração dela se partiu de vez. E eu cresci, sabe, sendo a ponte viva daquilo que destruía a vida dela. Entender isso não foi justificar, mas foi compreender, porque quem não se cura acaba passando a dor para frente. E o meu pai, aquele que me protegia, também deixou marcas profundas. A falta de respeito, as mentiras, a forma como ele expôs a família, tudo isso construiu um cenário onde eu nasci. E sabe de uma coisa? Foi nas sessões que eu comecei a entender que a minha trajetória era feita de ausências. Ausências de cuidado, de carinho, de verdade. Mas também eu comecei a enxergar que o que me manteve em pé foi justamente o que nasceu do que me faltou. A vontade de ser diferente. Eu fui aprendendo a lidar com aquilo tudo, com os traumas da infância, e eu não vou dizer que a chave virou da noite para o dia, porque eu precisei me esforçar para não me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Bom, e meses antes do meu casamento, a minha mãe me ligou e perguntou se eu podia ir até lá conversar com ela. E eu fui. E assim que cheguei, ela me levou para o quarto e fechou a porta. E disse que não queria ter me magoado, que não era culpa minha a vida que ela levou, e pediu perdão. Disse que não aguentava mais carregar tanta raiva, que aquilo estava acabando com ela por dentro. Contou que tinha começado a frequentar uma igreja e estava aprendendo sobre cura interior, sobre deixar o passado ir embora. E disse que se eu pudesse perdoá-la, ela ficaria muito feliz. E naquele instante, sabe, eu vi a minha mãe de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sem o orgulho, sem a dureza, sem as defesas. Eu vi uma mulher frágil, tentando recomeçar. E fiquei ali, em silêncio por alguns segundos. E então eu simplesmente abri os braços para ela e a gente se abraçou. A minha mãe, ela chorou no meu ombro, sabe? E depois ela me deu um beijo no rosto e disse que queria que a nossa vida fosse diferente dali para frente. E sabe de uma coisa? Foi mesmo. E a gente começou devagar. E ela passou a me ligar para saber como eu estava, para perguntar do meu trabalho, da minha vida. E às vezes ainda se atrapalhava nas palavras, mas eu percebia o seu esforço. E aquela convivência que não tivemos quando eu ainda era criança começou a acontecer, enfim, na minha fase adulta. E mesmo que tardio, aquela mãe encontrou um jeito de nascer. Bom, me casei com o Gustavo e com ele eu tive a Daniela. E a minha relação com a minha mãe melhorou tanto que às vezes eu duvido que tivemos problemas antes. A Dudinha, minha sobrinha, ainda continua sendo o meu xodozinho, mesmo sendo uma moça. E sabe de uma coisa? Por muito tempo eu carreguei um peso que não era meu. Achei que a rejeição da minha mãe era porque eu não era boa o bastante. Mas com o tempo eu entendi que ela me rejeitava por causa da história que me trouxe ao mundo, e não porque eu era quem era.
O meu pai errou. Olha, ele realmente errou com ela. E eu fui a lembrança viva desse erro. Ela não sabia como lidar com isso e acabou me ferindo do mesmo jeito que foi ferida. E hoje eu olho para trás e entendo que nenhuma de nós teve culpa. Ela era uma mulher machucada e eu, uma menina crescendo no meio das feridas dela. E demorou, sabe? Doeu, mas a vida deu um jeito de juntar o que estava espalhado. E hoje a gente se fala com carinho. Ela me liga, se preocupa e eu aprendi a ver nela não só a mãe que me faltou, mas a mulher que conseguiu mudar. E se você vive uma história parecida, não perca a fé, porque o tempo não apaga o passado, mas ele ensina a gente a olhar para ele sem chorar. E eu e a minha mãe somos prova disso. Ela aprendeu a me ver como filha e eu aprendi a vê-la como uma mulher que sofreu mais do que sabia dizer. E a vida nos deu uma segunda chance. O amor que não nasceu na infância aconteceu na vida adulta. E eu aprendi que às vezes o perdão não muda o que aconteceu, mas muda completamente o que ainda pode acontecer.